antes de mergulharmos fundo, né, nesse conteúdo tão gostoso, que inclusive, parabéns, inclusive pela escolha de vocês lá no grupo, na enquete, né? Vocês vão ver que vai fazer muito sentido esse conteúdo de hoje, inclusive com a imersão que nós vamos fazer no final do mês, né? E antes de mergulharmos fundo nesse conteúdo, eu queria aproveitar esses primeiros 10 minutinhos, enquanto o pessoal está chegando, para conhecer um pouquinho mais vocês. Algumas eu já conheço bastante, né, Lídia? Chegou mais uma que eu conheço bastante, Olinda. Eu queria pedir que vocês se apresentassem brevemente, né? Falar como que me conheceu, né? Como que teve contato com o conteúdo meu, ou, enfim, como que me conheceu e onde que vocês moram, enfim. Cláudia está aparecendo primeiro aqui para mim, foi a primeira que chegou, arrasou, pontualíssima, Cláudia. Então vamos começar por você. Se apresentar aí para o pessoal. Então, eu sou Cláudia Amara Fabiani, eu moro numa cidade bem pequenininha aqui do Rio Grande do Sul, chamada Jacutinga, tenho 50 anos e te conheci através do Instagram. Assim, estou passando por um momento de separação, fazem 2 anos que me separei, mas assim, tem muitos bloqueios, muita coisa enrolada que tem que ser desenrolada, né? E a gente procura uma ajuda para a gente se libertar de muitos traumas que causou, assim, a separação, né? E você caiu aí para mim, Olha né? que bom! É, isso, Nossas vidas se cruzaram. Eu falo que tudo é isso. providência, né? Divina. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que o primeiro curso que eu fiz dentro desse universo do desenvolvimento humano foi logo após o nascimento do meu segundo filho, do meu caçulinha, que hoje já vai estar pertinho de fazer 5 anos, mas já na reta final da gestação eu estava, né, angustiada, querendo algo que me ajudasse a me entender melhor, porque o meu primeiro pós-parto foi bem desafiador, né? E aí eu falei, eu não queria passar por isso de novo, sabe? Todo aquele conflito e tal. E aí ele tinha uns 15 dias de vida quando parece que brilhou na minha cara um anúncio do curso de formação de analista corporal e tudo, foi o primeiro curso que eu fiz. Então, eu falo assim, né, as vidas cruzadas, né, são muito interessantes, são providências mesmo na nossa vida. E que bom, Cláudia, que você está aqui hoje, você vai conseguir entender muita coisa, inclusive sobre a sua separação, sobre muita coisa na sua vida hoje. Isso é maravilhoso, viu? Lídia, se apresenta um pouquinho aí para a galera. Boa noite, o meu nome é Lídia Halber, eu tenho 38 anos, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, licenciada em Pedagogia e atualmente trabalho como gerente financeiro numa empresa de atacado de alimentos, distribuição de alimentos, atacadista. Casei recentemente, né? Nós casamos agora em setembro, depois de 13 anos de relacionamento. E eu conheço a Sara Amor há muito tempo. Sou consultora Mary nas horas vagas, ela é minha diretora. E eu comecei a buscar uma parte de me conhecer mesmo, foi em 2017, 2019. Eu fiz acompanhamento espiritual, fiz um período de terapia, fiz alguns cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal, como o Dale Carnegie, né? E aí, agora, na parte logo após o casamento, eu sempre acompanho o material da Sara, e veio essa aula, eu falei, bom, das outras vezes eu não pude participar, vamos participar agora, vamos agregar mais um pouquinho de conhecimento e mudar algumas coisas. Na análise corporal, quando nós fizemos juntas, muitas coisas foram assim, os pingos nos is que precisava, que estava faltando ali na terapia, que daí eu consegui discernir, que nos levou ao casório, enfim. Que legal, né? Ufa. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz de te ver aqui, Lídia.
E é isso, os ciclos da vida, né? Uma se refazendo do divórcio, da separação, a outra recém-casada. Cada nova etapa da vida exige ajustes. E quando a gente se conhece, quando a gente entende como a gente funciona, quando a gente entende os porquês de muita coisa na nossa vida, a gente passa pelos desafios de uma forma muito mais leve. Eu falo assim, não tem como a gente se blindar dos problemas. Ai, nunca mais eu vou ter problema, né? Não tem como. Porém, com o autoconhecimento e com a cura emocional, a gente consegue enfrentar esses desafios com muito mais leveza. Então, algo que te desestruturava, que você ficava remoendo aquilo um mês ou semanas, enfim, você se depara com uma situação semelhante, em poucas horas ou minutos, você já digeriu aquilo ali, já resolveu o problema e bola para frente. Então, a gente não tem como evitar ser impactada pelos desafios da vida. Só que, como autoconhecimento e cura emocional, isso acontece de uma forma bem menos intensa e muito mais rápida, muito mais fácil de resolver, né? Então, parabéns por estar aqui, Lídia. As meninas que estão de câmera fechada, às vezes estão ocupadas, mas se alguém quiser se apresentar também, né, fiquem à vontade aí para abrir a câmera, ou se não puder abrir a câmera, pelo menos o áudio. Quem chegou por último agora, que eu não dei boa noite, a Ellen, a Roseli, a Josi, sejam muito bem-vindas também, meninas. Não querem falar, estão tímidas? Nós vamos ter um momento também de bater papo. A Josi. E aí, Boa noite, meninas. Que prazer estar aqui nessa sala com vocês, delícia. maravilhosa. Sara, que bom. Eu sou a Jocélia, pode me chamar de Josi. Estou aqui para aprender um pouco mais com vocês. Eu já trabalho na área da saúde mental e nunca é demais aprender. Cada dia a gente tem uma descoberta. Então, essa sou eu. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu já fui muito impulsiva, muito brava, muito precipitada, mas hoje eu posso dizer que estou no processo da transformação, me autodescobrindo cada dia. Gratidão por essa mesa. Que bom, seja muito bem-vinda também. Para mim é uma honra poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da minha experiência, de todo o meu conhecimento com vocês, e agregando aí na vida de vocês. A Roseli, que está de câmera fechada ali, ela também é terapeuta, né, TRG, está sempre participando dos encontros comigo, já fez a mentoria também. E é bem o que a Josi falou, nunca é demais, né? Às vezes a gente ouve uma mesma coisa de uma pessoa diferente, mas aquilo nos toca de uma forma especial, de uma forma às vezes mais profunda. Às vezes até um mesmo livro ou um mesmo filme que você assiste várias e várias vezes, a cada vez você percebe aquelas informações de uma maneira diferente. Por quê? Se você lê um livro há um ano atrás e você vai ler esse livro novamente hoje, as suas percepções são diferentes, né? Diante das informações que você está recebendo, a sua maturidade emocional é outra, enfim. Então, é muito legal a gente estar nesse movimento, nesse ciclo constante de aprendizado, de busca, de evolução, né? E isso é muito gostoso. Então é isso, meus amores. Bora para o que interessa, que hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo de paixão. Deixa eu colocar aqui na tela certa para compartilhar com vocês esse conteúdo maravilhoso. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Ok. Maravilha. Estão vendo minha tela, meninas? Tudo certinho? Olha, antes de mais nada, vamos fazer alguns alinhamentos aqui. Eu vou pedir que vocês permaneçam com os áudios fechados, né? Às vezes aparece criança correndo, algum barulho, enfim, pode interferir um pouquinho aqui. Então, o ideal é que todas fiquem com o áudio fechado.
Mas é um encontro de interação, tá? Eu vou trazer bastante conteúdo, mas eu vou querer também a participação e o envolvimento de vocês. Então, sempre que quiserem falar comigo, podem ativar o microfone e podem perguntar, podem complementar alguma coisa, ou levanta a mãozinha aqui do lado do botãozinho vermelho de desligar, tem uma mãozinha, pode levantar ali, que daí eu já sei que alguém quer falar ou perguntar alguma coisa. Combinado, meninas? Antes que vocês me perguntem, eu já vou reforçar que está sendo gravada essa aula, porque tem muito conteúdo legal aqui, vocês vão poder rever se vocês quiserem, tá? Ou quem chegar atrasado vai poder pegar o comecinho, ou se precisar sair mais cedo, vocês vão poder assistir o final, ou simplesmente para rever os melhores momentos que vocês acharem, ok? Então, bora falar de descongelamento emocional e cura da criança interior. Vocês fazem ideia do que é isso e da relação que existe entre descongelamento emocional e cura da criança interior? Alguém gostaria de falar alguma coisa do seu ponto de vista? Ou vocês só estão curiosos, querendo entender mais sobre isso? Curiosas, né? Bom, antes de falar de descongelamento emocional, a gente precisa falar de congelamento emocional, né? Porque para a gente poder fazer esse descongelamento, em algum momento o congelamento existiu. E quando a gente fala em congelamento emocional, meninas, nós estamos falando em traumas e marcas emocionais. E aqui cabe fazer uma observação muito importante. Tem gente que, às vezes, quando tocamos no assunto de terapia e tudo, a pessoa fala assim, ai, mas eu tive uma infância tranquila, eu não tive nenhum trauma emocional, eu não preciso de terapia, né? Porque as pessoas, às vezes, rotulam a necessidade da terapia como algum evento muito impactante que sofreu ao longo da vida. Perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou uma infância, né, muito difícil, passou por uma situação muito complexa, enfim. Porém, não é só um trauma emocional que faz com que a gente precise de terapia, tá? E aqui eu vou explicar para vocês a diferença entre trauma e marca emocional. Eu vou fazer uma analogia com um carro. Vocês imaginem um carro, né, com um motor bem poderoso, e esse carro lá, ó, a 120 quilômetros por hora. E esse carro bate de frente com um muro de concreto. Conseguem imaginar essa cena? Como que vai ficar esse carro, gente? Detonado, né? Vai ficar todo amassado. Isso é um trauma emocional. É uma pancada muito forte, é um evento muito expressivo, muito intenso, muito importante, ok? E nós temos também as marcas emocionais. Voltando na analogia do carro, a marca emocional seria o seguinte: eu pego o mesmo carro possante, poderoso, maravilhoso, e te dou um martelinho. E falo para você assim, ó, Lídia, todos os dias, durante um ano, todos os dias você vai pegar esse martelinho, você vai ficar meia hora martelando esse carro, com toda a força que você tiver. Todos os dias, meia hora martelando esse carro com esse martelinho. Gente, no final de um ano, como que vai estar esse carro? Todo detonado também, não vai? Vocês concordam que a pancada muito forte estraga o carro e as marteladinhas todos os dias, com frequência, também estragam o carro? Tá fazendo sentido? As marcas emocionais seriam essas marteladinhas.
São situações mais sutis, que pode parecer bobeira, só que é aquilo que se repete todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aquilo entra na mente da pessoa, da criança, principalmente, se estamos falando em congelamento emocional, vocês vão ver que eu vou falar muito de criança. Isso entra na mente da criança e molda a forma dessa criança enxergar o mundo, tanto quanto um trauma emocional. Entende? Então, gente, nós vamos olhar para traumas, que é a pancada forte, e vamos olhar também para as marcas emocionais, ok? Deu para entender a diferença, né, gente? E as duas situações são importantes e merecem uma atenção, precisam de cuidado, tá bom? E a infância, gente, é a fase da vida onde nós temos uma maior chance de sofrer esse congelamento emocional. Porque na infância, a criança ela tem uma visão do mundo muito limitada. Qual a experiência de vida de uma criança? É muito limitada. Então, gente, uma coisinha assim é capaz de marcar essa criança emocionalmente. Entende? Nós podemos sofrer marcas e traumas emocionais na vida adulta também? Com certeza. Tá? Mas a grande maioria, os principais, né, traumas e marcas emocionais, eles estão na infância. Ou até mesmo, ouso dizer que os primeiros estão na infância. E depois, ao longo da vida, meio que a gente vai repetindo esse ciclo, entende? Então, por isso é tão importante a gente olhar para a infância. E aí, quando a gente fala em trauma e marca emocional, qualquer um dos dois, tá? A criança que vivenciou uma situação traumática ou que viveu por anos, né, sob situações que a marcaram emocionalmente, essa criança, gente, ela, como eu disse, a visão dela de mundo, ela é muito limitada. Então, a criança, ela observa aquela situação e simplesmente se congela. E vem daí o termo congelamento emocional. A criança não sabe lidar com aquela situação, não sabe o que fazer com aquela emoção, não sabe como resolver aquele problema, ela simplesmente é impactada por aquilo. E a vida para? A vida congela? Não, a vida não congela. Então, essa criança, ela fica congelada emocionalmente ali no momento do trauma e ela vai para a vida. Ela vai para a vida emocionalmente presa naquele momento ali. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem e até fazerem associações com a vida de vocês, tá? É muito frequente, por exemplo, eu ver aqui no meu consultório adultas, mulheres adultas. Quando eu falo de criança, gente, eu não atendo criança, tá? São as mulheres, né, que na infância vivenciaram esse tipo de situação, tá? Então, é muito comum, é muito frequente a criança que se congelou emocionalmente diante de uma situação de conflito entre os pais. Briga dos pais, certo? Aí, uma criança de 5 anos de idade está ali naquele ambiente, vendo, vivenciando o pai chegar alcoolizado em casa, espancar a mãe, por exemplo. Certo? Como uma criança de 5 anos registra isso, gente? Vocês têm noção? É pesado, não é? Porque a criança ama o pai. A criança ama a mãe. Para a criança, a família dela é tudo. Mas aí, de repente, o pai está batendo na mãe, como pode o negócio?
Na cabecinha da criança, o meu pai está machucando a minha mãe. Vocês têm ideia do tanto de possibilidades de coisas que podem surgir na mente dessa criança? Na maioria das vezes, vem culpa, a criança começa a pensar o que ela fez de errado para que eles brigassem, ou o que ela poderia ter feito para evitar aquela briga. A criança tende a se colocar no centro das situações. Então, em um ambiente saudável emocionalmente, a criança faz esse movimento de se colocar no centro, né, do mundo ali, olhando para tudo de bom. Então, é aquela situação que você chega do mercado com a mão cheia de sacola e a criança já abre um sorrisão, mamãe, o que você trouxe para mim do mercado? Ela acha que você faz tudo só para ela. É a visão da criança, ela está no centro do mundo. Ela se vê no centro. E em uma situação ruim, em uma situação de muita instabilidade emocional, a criança também se coloca no centro. Só que ela faz isso trazendo culpa e responsabilidade. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? É muito frequente crianças, por exemplo, de pais separados, que acha que foi culpa dela os pais terem se separado. Ou alguma coisa de errado que aconteceu, algum problema ali na família, ela começa a achar que a culpa, a responsabilidade foi dela, daquilo de ruim ter acontecido, ou foi por culpa dela não ter feito algo que aquilo aconteceu. Então, é um movimento natural da criança se colocar no centro de tudo, certo? Então, gente, quando a criança vivencia uma situação assim, seja um trauma, seja uma marca emocional, ela simplesmente é impactada por essa situação e ela tem que ir para a vida, mas emocionalmente ela está presa lá. Já já nós vamos ver o que o nosso inconsciente, o que a nossa mente faz com esse registro, tá? Mas antes eu vou dar um outro exemplo agora eu dei um exemplo de um trauma emocional, a criança que viu o pai espancar a mãe, uma situação bem desafiadora, ok. Agora eu vou trazer um exemplo de marca emocional. Eu atendi uma cliente uma vez, uma autoestima muito baixa, muita insegurança profissional, dificuldade de se posicionar, profissionalmente mesmo, dificuldade de cobrar pelo seu serviço e tudo, né? E isso é muito frequente. E no caso dessa cliente, sabe onde estava a raiz emocional dessa dificuldade dela de se valorizar, digamos assim? Estava lá na infância, nos registros que ela trazia de reforço negativo por parte da mãe, que sempre comparava ela com a irmã. Olha como a comparação é algo assim muito tóxico. Então, ela tinha mais dificuldade na escola, né? E a irmã mais velha não, era aluna exemplar. Essa mãe comparava muito a minha cliente com a outra irmã. Você tem que fazer igual a fulana. Fulana tira nota boa. Você é preguiçosa. Você não dá conta de fazer. Você faz tudo errado. Você não faz nada certo. Gente, e isso era para tudo. Sabe quando vai aquele negócio reforçando, reforçando, reforçando? Ela ia fazer uma comida, a comida estava sempre faltando alguma coisa, quando ela já estava mais mocinha. Quando era criança, eram essas questões mais da escola. E ela viveu uma vida sendo criticada pela mãe, de que ela não era boa o suficiente, que a irmã era melhor do que ela não era capaz de tudo. Como que essa criança vai para a vida e se torna uma mulher adulta segura e confiante? Como, gente? Não tem como. Né? Os registros que ela carrega é de inferioridade mesmo, é de falta de capacidade. Faz sentido? É de não ser merecedora, de não ser boa o suficiente, né?
Então, esse é um exemplo clássico de marca emocional. Isso impacta a vida da pessoa tanto quanto um trauma emocional, ok? Tá fazendo sentido até aqui? Todo mundo me acompanhando? Estamos na mesma página? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Se eu estiver falando demais, porque eu amo falar, tá? Vocês dão um toque, Sara, acelera. Sara, já são tantas horas, tá? O encontro é nosso, vocês têm total liberdade de me ajudarem a controlar tudo isso. Muito bem. Agora nós vamos colocar um pezinho de profundidade, porque eu não gosto de entregar conteúdo raso, então nós vamos entregar conteúdo profundo mesmo, para vocês saírem daqui letradas, tá? Vocês vão entender o que a nossa mente faz com esses registros. Vocês já entenderam que a nossa mente registra tudo que a gente viveu, certo? E o que ela faz com isso? O meu é de passar no cabelo, né? Primeiro, eu preciso explicar para vocês sobre essa partezinha aqui do nosso cérebro, que está bem aqui perto da nuca, que é o que chamamos de cérebro reptiliano. Nós temos, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. Essa parte verdinha, que é a parte rugosa, que é o que a gente vê os desenhos de cérebro, né? Parece essa parte só rugosa, é o neocórtex. É uma parte mais complexa do nosso cérebro. Tá bom, Josi, depois você assiste a gravação, tá? Muito bom ter você aqui um pouquinho. Então, o neocórtex, meninas, é uma parte mais complexa do nosso cérebro e ela demanda muita energia. Por quê? Ela é responsável pelo raciocínio lógico, pelas estratégias, por analisar as coisas, perceber, fazer conexões, refletir sobre as coisas. É o neocórtex que faz todas as análises que a gente precisa fazer para a vida, certo? Essa parte laranjadinha é o sistema límbico, também conhecido como mamífero, e ele é a parte mais relacionada às emoções em si, certo? E aqui no rosinha é o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E por ser muito primitivo, não está aparecendo eu nem os slides, Roseli? Só para Roseli? Vocês estão me vendo? Vendo os slides também. Roseli, tenta passar para o lado, às vezes você está numa posição da tela, se você está no celular, que você tem como escolher a tela que você está, entendeu? Tenta passar para o lado, ou vai nos 3 pontinhos e muda a configuração do layout da sala, para ver se você consegue me ver, tá? Então, meninas, esse cérebro reptiliano, por ser mais primitivo, gente, ele é muito rápido, ele é muito veloz, tá? Porém, ele é primitivo. Então, ele não faz análises complexas, estratégia, nada. Ele só se preocupa em te manter viva, certo? Então, o cérebro reptiliano, ele está o tempo todo ligado em preservar a nossa vida, a nossa sobrevivência. Fugir do perigo, economizar energia, entende? Então, diante de uma situação nova, de um novo desafio, de algo que te demande energia, quando você vem com aquela preguicinha ou começa a se sabotar, o seu cérebro reptiliano está tentando te poupar. Por quê? Entende? É aí a hora que a gente começa a fazer toda a engenharia reversa do negócio. Então, o nosso cérebro reptiliano, diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação de perigo, ele só vai se concentrar em eu vou lutar com essa fera ou eu vou fugir daqui. Entende? Então, quando você se depara com uma situação onde você tem que agir ou reagir instantaneamente, quem comanda suas ações e reações é o cérebro reptiliano.
porque ele é o mais rápido. Um ótimo exemplo para o comando do cérebro reptiliano é, por exemplo, quem já é mãe, né, ou convive com criança, fica fácil de entender. Se você está perto de um bebezinho e você vê que ele vai subir num móvel que não tem estabilidade, esse móvel vai tombar em cima dele, o que você faz? Na hora que você vê essa situação, você pode estar lá na cozinha. Parece que em um passo só você já está ali do lado para segurar um móvel e ele não cair em cima do bebê, não é verdade? Você pensa, ai, deixa eu calcular se vai dar tempo de chegar lá, deixa eu ver que velocidade que eu tenho que correr para o móvel não cair em cima do bebê. Não dá tempo de pensar. Quando você vê, você já fez. Então, todas essas ações e reações, quem comanda é o nosso cérebro reptiliano. Inclusive, como você vai se sentir quando você recebe uma notícia. Ou quando algo acontece. De repente, você mudou de humor. Não foi de repente. Algo aconteceu, você ouviu uma música, alguém te falou alguma coisa, você viu alguma situação, algo aconteceu que te despertou um gatilho e te fez agir ou reagir de determinada maneira. Certo? E aí a gente entra nos arquivos de memória. Por quê? Os nossos arquivos de memória do inconsciente, eles estão coladinhos ali no nosso cérebro reptiliano. Então, o nosso inconsciente, gente, ele registra absolutamente tudo que a gente vive. Tudo. Cheiro, som, textura, as situações em si, tudo o nosso inconsciente registra. E ele está coladinho ali no cérebro reptiliano. Olha a mágica começando a acontecer. Quando você vai agir ou reagir diante de alguma situação, o seu cérebro reptiliano faz isso com base nos arquivos de memória que você tem no seu inconsciente. Eles servem de referência para determinar como o seu cérebro reptiliano vai agir ou reagir àquela situação. Tá fazendo sentido agora? Aí vocês imaginem um inconsciente recheado de informações dolorosas. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, né? Uma criança que viveu numa situação de muita escassez, certo? Muita privação de dinheiro, de conforto, de tudo, tá? E essa criança foi para a vida, se tornou uma pessoa adulta, ok? E aí ela recebe uma proposta para fazer uma entrevista de emprego dos sonhos. É uma coisa boa, não é uma coisa boa, gente? Ela vai fazer uma entrevista de emprego para conseguir o emprego dos sonhos dela. E aí, nessa situação, às vezes, lá esperando para ser chamada, ela já começa a se desesperar, às vezes dá um ataque de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Ela não consegue controlar o medo que ela tem de não dar conta de alcançar aquilo. Porque lá no inconsciente dela tem tanto registro ruim da falta que ela está vibrando nisso. Entende? Ela não vai para esse momento confiante de que ela vai dar certo e a vida dela vai mudar. Na grande maioria das vezes, ela vai com tanto medo, vibrando tanto nessa falta, que às vezes até nem dá certo mesmo. Vocês entenderam? O inconsciente, ele carrega esses arquivos de memória como se fosse imagina como que fala? Um cofre gigante de banco, cheio de arquivos, assim, de gavetas, é o nosso inconsciente. Carregando tudo que a gente já viveu de experiências. E as ruins, principalmente, ficam ali. Por quê? O nosso inconsciente, ele busca pela nossa felicidade. Então, aquilo de mais doloroso que a gente viveu, ele arquiva para que a gente consiga continuar vivendo.
Mas não quer dizer que isso não interfere na nossa vida. Porque esse arquivo ruim tá escondidinho lá no fundo do inconsciente. Mas na hora que o seu cérebro reptiliano vai agir ou reagir, ele vai usar o quê? Esse arquivo aqui, ó. Ruim, um arquivo danificado. Tá fazendo sentido, gente? Por isso que na prática, muitas vezes a gente se vê na situação assim, ó. Eu não quero mais gritar aqui em casa. Não vou gritar, eu vou ser uma pessoa calma, vou ser uma pessoa tranquila. A primeira situaçãozinha que te tira do prumo, tá, sei lá, gritando, irritadíssima. Por quê? Aquela situação te acionou um gatilho de dor que está arquivado lá no seu inconsciente. É incontrolável. Depois que você fez, que você fala, putz, grila, não devia ter falado aquilo. Não devia ter feito daquele jeito. Mas a gente não consegue controlar, porque o controle está aqui em cima do neocórtex. Só que ele é lento. Até ele processar a informação e querer te controlar, você já reagiu instantaneamente, tá? Mas tem como resolver, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês como funciona toda essa dinâmica. E aqui os arquivos de memória que eu falei para vocês. Então, o nosso inconsciente usa esses arquivos de memória para servirem de base para determinar como o nosso cérebro reptiliano vai agir ou reagir diante de alguma situação. Ok? Um outro exemplo, né? Para ficar mais claro. Imagine uma pessoa que traz um registro de traição, tá? Ela via o pai trair a mãe, aí ela foi traída também, e assim sucessivamente ela traz aquela dor da traição, certo? E de repente ela quer falar com o marido e ela liga, o marido não atende. Já deu a hora do marido voltar do trabalho. Ela liga, o marido não atende. Ai, mas que estranho, não atendeu. Aí espera 15 minutos, liga de novo, o marido desliga a chamada. E aí, gente? Aí dali meia hora o marido ainda não chegou. Ela liga de novo, o marido não atende. Essa mulher que carrega esse registro, essa dor da traição, para ela a conta já fechou. Ele tá com outra, certeza. Desligou na minha cara, não me atende, tá demorando para voltar, certeza que ele tá com outra. Faz sentido? E vai ver, ele tá atrasado numa reunião, tava com um cliente lá na frente dele, desligou a sua ligação porque ele não podia conversar, que ele tava resolvendo um problema com o cliente. E pronto, só que na sua cabeça, tô dando um exemplo, tá, gente? Que carrega essa dor da traição, você só consegue enxergar isso, porque é o que você tem de registro. Ok? Tô falando grego, vocês estão conseguindo me acompanhar, meninas? Tudo certo, né? Maravilha. Essa frase, ela é bem interessante porque a gente consegue trazer a prática disso, né? A cola da memória é a emoção. Todas as situações que a gente já vivenciou, que nos emocionaram muito, a gente lembra com riqueza de detalhes. Não é verdade? Aquelas situações corriqueiras que não trazem muita emoção, e seja uma emoção boa ou uma emoção ruim, tá? Aquelas que não mexem muito com a emoção, a gente nem lembra tanto, mas aquelas que mexem muito com a emoção, a gente se lembra muito. Por quê? A emoção é a cola da memória, ok? E diante disso, eu trouxe aqui uma listinha de algumas das principais emoções capazes de congelar emocionalmente uma criança. Se eu não falar alguma aqui, que vocês se lembrem, vocês podem me ajudar a complementar essa lista, tá? Medo. O medo é a primeira aqui, né? Gente, acreditem se quiser. Eu tenho uma cliente, ela já tem uns 40
43 para 45, porque ela já tem filha moça, já fazendo faculdade, e tem mais duas menores. E a vida inteira, gente, ela não consegue dormir sozinha. Pensa, ela já está casada há 25 anos. Ela nunca dormiu sozinha. Quando aconteceu do marido dela, por exemplo, ter que viajar a trabalho, né, 2, 3 dias fora a trabalho, ou ela catava os filhos e ia para a casa da mãe dela, ou a irmã ia dormir lá com alguém. Ela não dormia sozinha. Esse foi um dos pontos que a trouxe para a terapia, porque ela falou, não é possível, gente, eu preciso resolver isso na minha vida e tal. E o que aconteceu na vida dessa mulher, né? Quando criança vivia na roça, uma família bem humilde, bem simples, vários filhos, e a arma que a mãe tinha para controlar as crianças era o medo. Então, tudo punha medo nas crianças. Ela disse que era escuro, à noite era lamparina, não tinha luz na casa, tudo. E ela lembra, assim, era horrível o início, né, do reprocessamento dela, as primeiras vezes, porque ela tinha um pânico enorme de lembrar do banho. Ia dando 6 horas da tarde, a mãe dava banho, enfileirava as crianças tudo numa bacia lá, ia dando banho meio na bacia, mas era um lugar escuro e tinha sapo por perto. E ela tinha o pânico daquilo, e ela disse que você olhava longe assim, você só via o breu das árvores e tudo em volta da casa, porque realmente era muito escuro, né? E ali a mãe punha muito medo que tinha morto lá, que o morto ia vir pegar, aí morria alguém, já ficava pondo medo e tudo, sabe? Então, tudo era na base do medo para controlar as crianças. E aí eu te pergunto, como que uma criança foi criada na base do medo, vai para a vida achando tudo lindo e normal? Ela morria de medo, deitada na cama, de sair alguma coisa debaixo da cama para pegar ela. Gente, mulher adulta já. Mãe, quase vó, se brincar. Então, uma coisa assim que racionalmente você fala, não tem condição. Mas na mente dela é desesperador isso. São os registros que ela carrega nos arquivos de memória dela. Tá fazendo sentido, gente? Ela recebeu tanto esse reforço do medo de tudo, ela foi para a vida com esse medo. Para ela é óbvio que tem um perigo ali, né? Então, um exemplo clássico do medo. E daí, claro, que isso traz medo de tudo. Ela tem medo desde dormir sozinha, ficar sozinha em casa, até medo de investir na profissão dela, medo de fazer diversas coisas, né? Então, a vida dela era pautada no medo, tá? E a raiz disso estava lá na infância, tá? Outra emoção central ali, né? Que congela com muita frequência as pessoas é a culpa. Eu trouxe já, né, uma pincelada disso da culpa, até nessa questão, por exemplo, da separação dos pais, que a criança às vezes se coloca ali, né, no centro dessa situação, carregando a culpa. Uma outra situação também, né, também não, né, mais pesada do que isso, e que a criança, na grande maioria das vezes, para não dizer todas, tá? Mas a infinita maioria das crianças que passaram por uma situação de abuso, elas carregam a culpa. Elas se sentem culpadas por aquilo de ruim que aconteceu com elas. Entende? Muitas vezes porque o abusador conduz dessa maneira, né? E outras vezes é por conta de uma percepção da própria criança mesmo, tá? E todo o contexto que rodeia aquela situação. Então, a culpa é algo, assim, muito, muito pesado e que marca muito emocionalmente a vida de uma pessoa, tá? A culpa, se brincar, gente, é a emoção, né? É a trava emocional, a raiz emocional que mais pesa na vida das pessoas, que mais impede de avançar, sabe? É a culpa. Outra emoção, a raiva.
Eu tenho uma cliente, gente, que ela, eu atendi ela hoje, foi um dos atendimentos de hoje. Ela chegou para mim no começo do ano. Eu tenho uns 8 meses que a gente está trabalhando, 7 meses mais ou menos. E quando ela chegou para mim, ela tinha uma raiva do mundo, uma raiva da vida, sabe? E aí fomos trabalhando tudo e tal, gente, a infância dela foi pautada nisso. Para vocês terem uma ideia, a mãe dela acordava, às vezes já tinha acontecido dela, já tá dormindo, ela e a irmã. A mãe dela chegava mais tarde em casa e acordava as meninas, mas não era acordava assim, não, ó, acorda. Não, ela dormia no beliche em cima e a irmã embaixo. Ela puxava o pé da menina, lá da beliche, lá de cima. Acordava a menina assim. Podia ser meia-noite, 1 hora da manhã. Sabe para quê? Para ir lavar meia dúzia de louça que tinha na pia que elas não tinham lavado. Elas tinham dormido sem lavar a louça. Um exemplo, tá? Apanhava só de olhar. Tudo era pautado na agressividade, entende? E a criança, dentro de um contexto desse, ela vai revidar a mãe que está batendo nela? Não, uma criança de 5, 6, 8, 10 anos, não. Ela só apanhava. Apanhava de tudo que a mãe via na frente. Só que aquilo ia gerando o que nela? Raiva. E ela ia guardando aquela raiva. Aquela vontade de revidar a mãe, entende? E a vida dela era pautada na raiva. Qualquer coisinha que acontecia acendia a faísca da raiva nela. E ela não conseguia controlar. E ela já é mãe, né, casada, mãe, e ela estava se vendo como repetindo o padrão. Porque como que ela estava criando o filho dela? Na porrada, igual ela foi criada. Olha que louco. Racionalmente ela falava, eu não posso bater mais no menino, não posso bater, não posso bater. A hora que ele fazia qualquer coisinha, dá-lhe cintada. Tava ela lá batendo no menino, por causa de uma coisinha de nada. Entende? É mais forte, é mais rápido, porque está no inconsciente, tá? Estou fazendo essa limpeza do inconsciente, tirando essas emoções que estão ali nesses arquivos de memória do inconsciente, a gente elimina esses gatilhos. E aí o inconsciente não tem mais esse gatilho, esse arquivo para puxar, esse arquivo danificado. Vocês entendem? Então, é mais ou menos assim que a gente consegue resolver esse tipo de problema e descongelar a criança. Né? Já já nós vamos chegar lá. Outra emoção que marca muito uma criança emocionalmente, né? Que congela uma criança emocionalmente, é a impotência. Nesse exemplo que eu dei do pai batendo na mãe, a criança muitas vezes sente isso também, impotência, de não conseguir ajudar, de não conseguir resolver aquele problema ali. Ela simplesmente tem que assistir calada. Isso gera uma angústia muito grande, tá? E essa dor da impotência, ok? Outra emoção, a do abandono. Essa é doída, né, gente? E o abandono, quando a gente fala em abandono, gente, não é só a mãe ou o pai que abandonou a criança e foi viver a vida, não. Às vezes, essa sensação do abandono, a criança carrega com o pai e a mãe vivos morando dentro de casa, né? Eu tenho uma cliente que até ela já recebeu alta, mas quando ela chegou para mim, ela tinha muito essa dor do abandono, e a história de vida dela era que a mãe teve ela e o irmão, eram 2 filhos só, mas o centro da vida da mãe era o marido. Sempre foi. A mãe nunca priorizou essas crianças, nem quando eram pequenas. Então, sempre foi o marido. E esse marido traía, às vezes aprontava com ela e tudo. E quando tinha problemas assim, essa mulher entrava em depressão. Então, qual o registro que a criança, a filha, trouxe para a vida? Eu não tenho ninguém por mim. Porque ou minha mãe está dopada de remédio, caída na cama, depressiva,
ou ela está correndo atrás do meu pai, viajando com meu pai e tudo, e nós estamos aqui, largando. Então, inclusive os pais dela são vivos até hoje. E ela carregava essa dor do abandono da criança abandonada, morando com o pai e com a mãe a vida inteira, com a mãe dentro de casa. Mas era no sentido de não se sentir prioridade na vida da mãe, entende? A gente fala de abandono de mãe, o luto da mãe viva. É a criança que tem que viver o luto da mãe ainda viva, tá? Isso é muito forte. Isso a pessoa carrega para a vida como um sentimento de inferioridade muito grande, de desvalorização também muito grande, tá? A vergonha, gente, é outra emoção que congela muito emocionalmente uma criança. Uma criança que é exposta a uma situação de vulnerabilidade nesse sentido de julgamento, de crítica, de exposição. Isso é muito ruim. E a gente pode ter, assim como em todas as outras emoções ali, né? Um trauma emocional relacionado à vergonha, um episódio, um evento onde aconteceu algo e essa criança foi debochada ali na frente dos amiguinhos e tal, ou marcas emocionais, aquelas coisinhas pequenininhas, mas que vão se repetindo ao longo da vida. Então, por exemplo, chamar a atenção da criança na frente de todo mundo, é horrível isso. Porque expõe a criança de uma forma desnecessária, a criança carrega esse sentimento, né, de humilhação e de vergonha, não precisa chamar atenção na frente de todo mundo. Enfim, diversas outras situações, e a vergonha é um dos principais ali que marcam a pessoa que vai lá na frente, fulana é muito tímida, já viu? Ai, não faz amizade fácil, é muito fechada, é muito tímida. Pode ter certeza que ela tem esses registros aí em algum momento da infância dela, tá? Mas é possível resolver, tá, gente? Qualquer um desses aqui. E o sentimento de inferioridade. Naquele exemplo da minha cliente que eu falei da comparação, lembra? Ela carregava muito essa inferioridade. É muito frequente que isso aconteça, tá? Vocês pensam em mais alguma emoção que eu não falei aqui? Enquanto eu vou trazendo histórias e vou trazendo conteúdo, eu tenho certeza que vocês estão lembrando aí da vida de vocês também, né? Tem alguma emoção que eu não coloquei aqui que vocês se lembram e que pode marcar emocionalmente uma criança? Congelar emocionalmente uma criança? Não? Rejeição, Carol, verdade. Vou até anotar aqui para depois eu acrescentar. E a rejeição, gente, é diferente do abandono, tá? A rejeição é o não fui escolhido, né? E o abandono é fui deixado aqui. É diferente, a dinâmica é diferente, tá? E a sensação é diferente. Mas a rejeição é uma emoção que congela emocionalmente, sim. Estou aqui tentando lembrar de alguma cliente, de algum caso que trouxe essa rejeição. Eu tentando aqui lembrar, lembrei de uma da culpa, gente. Essa minha cliente, ela ainda está em atendimento, ela teve que pausar um tempinho o tratamento dela e retomou recentemente. E a história de vida dela até já contei em live e tudo, porque é bem forte, assim. A mãe não era casada ainda, já tinha perto de 20 anos, deu uma namorada e engravidou. E aí, naquela época, imagina, minha cliente tem 45 anos. Então, naquela época, a mulher engravidou tem que casar. Então, ela teve que casar com o pai da minha cliente, né? E desde que a minha cliente nasceu, a mãe dela falava para ela e para todo mundo que queria ouvir que só tinha casado por causa dela, que não pôde estudar e se formar por causa dela, que teve que parar o trabalho por causa dela, que vivia uma vida dos infernos por causa dela, porque ela viveu um casamento horrível, né? Então, o que essa criança trouxe para a vida? Só culpa. A criança nasceu dentro desse ambiente,
olhando o sofrimento da mãe e a mãe falando que ela era culpada do sofrimento dela. Como que essa mulher vai prosperar na vida, gente? Como que ela vai ter leveza na vida? Sendo que lá na cabecinha dela, ela era responsável da vida da mãe dela ter acabado. Que era o que a mãe dela falava. Pesado demais, né? Culpa, tá? E a rejeição, não consegui lembrar de nenhuma cliente que trouxesse a rejeição, assim, para exemplificar para vocês, mas é uma emoção muito forte mesmo e que congela emocionalmente uma pessoa, com certeza, meninas. Mais alguma vocês se lembram? Hã? Não? Podemos avançar? Vocês estão com água aí, gente? Tomando uma aguinha de vez em quando? Eu que estou falando um monte. Tô que bebo água aqui, né? Então, bora lá. Já que falamos dessas emoções que congelam emocionalmente uma criança, uma pessoa, agora então chegou o momento de falarmos em descongelamento. E como que a gente faz esse descongelamento? Já dei um spoiler para vocês, né? Agindo na raiz dos problemas emocionais. Ou seja, agindo lá nos arquivos de memória do inconsciente. Agindo nessas emoções ruins que te marcaram em algum momento. Então, gente, eu trabalho, deixa eu ver se está aqui. Sim. Eu trabalho com a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. E essa terapia é fantástica porque a gente age exatamente na raiz do problema. Imaginem aqui, ó, essa árvore frutífera e cada maçãzinha dessa aqui, ó, seja um problema que você tem, certo? Qualquer doença física, né, dor no corpo, como que é a que dói todo o corpo? Fibromialgia, problemas intestinais, seja a síndrome do intestino irritável, seja, o que uma cliente trouxe, gente? Ai, eu esqueci o nome do probleminha que ela tem no intestino, que não absorve bem alguns nutrientes, tá? Ou a própria gastrite ali no estômago. Irritabilidade, procrastinação, insegurança, ansiedade, depressão, crises de enxaqueca frequentes, dificuldade financeira, aqueles loopings, sobe e desce financeiro, ou a dificuldade de ganhar dinheiro mesmo, de fazer dinheiro, enfim. Desânimo muito grande, muito medo, problemas sexuais, qualquer questão dessa. Tudo isso, gente, é sintoma. Não é o problema. O problema em si está na base, está na raiz, está no que causou isso. Porque tudo isso aqui que eu falei agora é só a manifestação do problema. Tá fazendo sentido? É a mesma coisa de você ter dor de cabeça todos os dias. Ah, teve dor de cabeça anteontem. Aí você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Aí você teve dor de cabeça de novo ontem. Toma remédio de novo. Tem dor de cabeça hoje. Toma remédio. Todo dia você tem dor de cabeça e toma remédio para dor de cabeça. Peraí. O que está fazendo você ter dor de cabeça? Aí você vai fazer um check-up e descobre que o grau do seu óculos aumentou, que você não usava óculos e agora você precisa usar. Então, você estava forçando a sua visão e isso estava te dando dor de cabeça todo dia. Você faz seu óculos, você nunca mais tem dor de cabeça. Entendeu? Enquanto você não encontra a raiz do problema e resolve na raiz,
você fica só tomando paliativo, cuidando de forma paliativa, ou seja, tomando remédio. Aí toma remédio para ansiedade, toma remédio para depressão, toma remédio para dor de cabeça, toma remédio para dor no estômago. Ou seja, às vezes o comprometimento físico já está tão avançado que precisa sim de uma intervenção ali no físico. Mas mesmo assim a gente tem que buscar a causa disso, a raiz disso. E muitos dos nossos problemas, desses todos que eu falei ali, alguns é clássico que é emocional mesmo. Outros podem ser fisiológicos, mas podem ser emocionais também. Alergias, eu tenho até que colocar ali também. Deixa eu colocar aqui alergia. Eu vou acrescentar. Gente, eu já peguei alguns casos de alergia que tinham fundo emocional e a gente conseguia resolver com a terapia. Isso é libertador para a pessoa, né? Então, quando a gente faz toda essa engenharia reversa e vai lá na base, na raiz do problema e resolve isso, pronto. O resto se resolve com tranquilidade. Por quê? A gente vai tirar aquele arquivo danificado lá do seu inconsciente. Então, na hora de agir ou reagir, o seu cérebro reptiliano não vai ter mais aquele arquivo de raiva para puxar. Não vai mais ter aquele arquivo de abandono para puxar. Ou aquele arquivo de rejeição, ou de culpa. Entende? Então, a sua ação ou a sua reação diante das situações, ela vai ser muito mais madura. Porque a gente te descongelou emocionalmente. Tá fazendo sentido agora isso, gente? Peraí, que eu acho que eu passei muito. É isso. Mas é tudo do que eu já falei, né? Nós conseguimos isso através da PRG. Então, na PRG, a gente resolve essas emoções que te congelaram emocionalmente. E promove esse amadurecimento emocional em você, eliminando esse arquivo ruim ali do seu inconsciente. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Ou eu tô falando grego? Tá dando para acompanhar? Tá, né? Vocês estão tão caladinhas. Não sei se vocês estão aí, ó, viajando, já procurando as raízes emocionais de vocês, ou se vocês estão viajando na maionese aqui e não estão conseguindo acompanhar. É nada do que eu estou falando. Então, meninas, descongelamento emocional é sinônimo de cura da criança interior. Entenderam agora o nome da aula? É a mesma coisa. Quando eu falo de cura da criança interior, é o mesmo que falar de descongelamento emocional. Por quê? Eu só consigo fazer a cura da criança interior quando eu descongelar essa criança emocionalmente ali do momento do trauma dela, tá? A Lídia está viajando e pontuando algumas coisas. Estou vendo, Cláudia anotando, Lídia também. Arrasaram. Certo, meninas? Então, a ligação é direta, certo? A cura da criança interior, ela vem através do descongelamento emocional e amadurecimento emocional. Eu costumo dizer sempre assim, ó, o problema, ele já existe. Ele está aqui desse tamanho, ó. Voltando lá no exemplo da criança que viu os pais brigando, enfim, se congelou emocionalmente ali, com medo e se sentindo impotente diante daquela situação, certo? Medo, impotência. Insegurança. Não coloquei insegurança aqui também, ó, Carol. Carol falou da rejeição, lembrei agora da insegurança. Também é outra emoção que, né, muito, muito pesada para a criança trazer para a vida. Então, essa criança sentiu medo, insegurança e impotência diante dessa situação ali dos pais brigando e tal. Se congelou emocionalmente. Só que, olha só, a briga dos pais está aqui, é o tamanho do problema. E a criança, ela era desse tamanho, ó. É um problemaço para a criança. Ela conseguia resolver esse problema?
com 5, 6 anos de idade? Jamais. Mas aí, na terapia, promovendo esse descongelamento emocional, reestruturando o inconsciente dessa pessoa, ela vai crescendo emocionalmente, ó. O problema continua do mesmo tamanho, mas ela está crescendo. Daqui a pouco ela está olhando para o problema, é ruim, mas já não me dá palpitação, já não me dá vontade de chorar, já não me traz gatilhos, certo? E a gente continua trabalhando. Daqui a pouco essa criança, essa mulher, né, na verdade, já evoluiu tanto emocionalmente que ela está muito maior do que o problema. Faz sentido? O problema não vai mudar, gente. O que já aconteceu, já aconteceu. O que a gente consegue mudar, ó, é a sua maturidade emocional diante daquilo. Certo? Aí tem gente que fala assim, tem que olhar para frente, tem que olhar para a vida, para que vai ficar olhando para trás? Mas, gente, o nosso presente e o nosso futuro, eles são pautados naquilo que a gente carrega do passado. Se você carrega lixo emocional do passado, você vai arrastar esse lixo com você, enquanto você não esvaziar essa mochila e tirar esse lixo dali. Faz sentido? Então, a gente não olha para trás, não olha para tudo de ruim que nos aconteceu e tal, com vitimismo, com lamúria, não. A gente olha para trás para resolver aquele emaranhado emocional que naquele momento você não tinha condições de resolver e se desconectar da dor daquele momento. Para você evoluir e avançar emocionalmente, poder ir para a vida. Certo? E essa desconexão da dor emocional é o descongelamento emocional. Logo, a cura da criança interior. Certo? A gente faz isso de forma brilhante com a TRG, tá? Então, a cura da criança interior a nível de inconsciente, de forma mais profunda e duradoura, a gente faz através da TRG, tá? Sara, eu não estou ainda fazendo a TRG, não consigo agora entrar no processo terapêutico. Tem outra forma de cuidar da minha criança interior? Tem, anotem que vocês vão começar a fazer isso a partir de hoje, tarefa de casa. Vocês acharam que vocês iam sair daqui sem tarefa de casa, né? Não, não. Vocês vão sair daqui com tarefa de casa, tá? Primeira coisa, vocês vão começar a identificar quando a sua criança ferida se manifestar. Sara, como que eu vou saber que a minha criança ferida está se manifestando? Quando você tiver mudanças abruptas de humor, certo? Ou quando você tiver uma reação exagerada, exacerbada diante de alguma situação. A pessoa só olhou para você, você já está soltando fogo pelas ventas. Tipo assim, entendeu? É uma reação exagerada. Quer dizer, o jeito que a pessoa te olhou, ou o que ela te falou, ou o que aconteceu ali naquele ambiente, te acionou um gatilho de dor. Fez com que o seu inconsciente se manifestasse de forma ruim. Opa, peraí. Por que eu fiquei tão irritada? Entendeu? Então, vocês vão começar a elevar o nível de consciência de vocês para ficarem atentas a isso. Nossa, eu estava tão bem, de repente eu fiquei tão triste. Nossa, me deu uma vontade de ir embora aqui dessa festa. Tava legal a festa, mas, nossa, do nada, me deu uma vontade de ir embora. Não foi do nada, com certeza. Às vezes você viu alguma coisa, ouviu uma música que te lembrou alguma coisa, instantaneamente, de forma inconsciente. Às vezes você sentiu um cheiro. Gente, até um cheiro aciona um gatilho na gente, tá? Então, a partir de hoje, radar ligado para você identificar. Mudança abrupta de humor ou uma reação exagerada diante de alguma coisa, sinalzinho de alerta que algo acionou um gatilho de dor em você e pode ser a sua criança se manifestando ali.
A gente vê muitos adultos tendo reações de criança. Parece uma criança dando birra, né? É um adulto, é uma criança em forma de adulto, dando birra ali. É uma criança ferida se manifestando, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo radarzinho ligado. Identificou uma situação ali, mesmo que você não consiga. A Lídia tá rindo ali, deve ter seu marido. O marido é uma criança ferida, Lídia. Ai, ai. E aí, meninas, identificou uma situação onde a sua criança está querendo se manifestar ali, o que que vocês vão fazer? Vocês vão se posicionar como a adulta responsável por essa criança. Hoje você é a adulta responsável por proteger, cuidar, amparar e amar a sua criança, tá? Eu vou falar por mim. E olha que louco, como o nosso inconsciente registra tudo, né? Os meus pais se separaram, eu tinha menos de 4 anos. Eu tinha 3 para 4 anos de idade, meu irmão tinha 4 para 5, a gente era bem pequeno, tá? E eu sei que o relacionamento deles, sempre soube que foi muito conturbado o relacionamento deles, muito mesmo. Tanto é que eles se separaram, né? Ficaram um pouco tempo casados, né? E beleza. E, gente, eu sempre tive pavor de briga. Eu nunca gostei de show, de coisa com muvuca de gente, porque eu tinha medo de sair briga ali, eu não gostava de briga. Briga de casal, então, para mim era horrível. Quando eu ouvia casal brigando, e teve uma fase da minha vida que eu morei 3 anos em Uberlândia, e tinha um casal que morava em cima do apartamento que eu alugava lá. Gente, era um casal novinho, eu era solteira na época, ainda fazia mestrado. E esse casal brigava dia sim, dia também. Mas era um pega-macapá. Gente, toda vez que eles brigavam, me dava um negócio ruim, um embrulho no estômago, sabe? Me disparava muito gatilho ruim. Eu saía de casa para não ficar ouvindo eles brigando, né? Mas naquela época, imagina, há 20 anos atrás, eu não tinha nem noção do que era nada disso. Eu só achava ruim. Ok, não gosto. Mas, olha só, era um sinal de que era a minha criança se manifestando ali. Porque eu ouvir uma briga e me dar embrulho no estômago, mal-estar, crise de ansiedade, é uma reação exagerada, não é? Não era nem comigo, como diz o outro, né? Eu nem conhecia o pessoal, mas só de ouvir aquilo me dava um negócio ruim. E no meu reprocessamento, no meu autorreprocessamento, eu identifiquei brigas dos meus pais. Que eu ouvi com 2, 3 anos de idade. Aí você acha que a criança não está vendo nada, não está entendendo nada, mas ela registra tudo. Depois que eu reprocessei, eu me desconectei disso, mas sempre foi algo que eu tive pavor de briga de casal. De briga em geral, mas de casal principalmente. E eu encontrei a raiz disso e tratei, resolvi, né? Mas é só para trazer um exemplo de que era a minha criança se manifestando ali. Eu não tinha esse conhecimento na época. Mas se eu tivesse, naquele momento, o que eu tinha que fazer? Proteger, cuidar, amparar e amar a minha criança. Sentiu que a sua criança está se manifestando? Permita-se ir para um lugar sozinha, tranquila. Trabalhe uma respiração bem profunda por 5 minutinhos ali. Se permita se conectar com você mesma e fale. Pode falar em voz alta. Vamos supor que a Neide. Tá tudo bem, Neide. Se imagina criança ali, Neide. Você adulta abraçando você criança. Entende? Tá tudo bem, eu tô aqui para cuidar de você. Nada de ruim vai te acontecer. Eu te amo, você é perfeita, você é linda, eu tô aqui, eu vou cuidar de você e eu vou te proteger. Então, você protege, cuida, ama, ampara a sua criança. Você dá acolhimento para essa criança. Tudo que essa criança não teve lá atrás. Certo?
Então, esse ponto é um exercício que vocês vão desenvolvendo a habilidade de fazer isso, tá? E vocês vão ver como traz força para a gente, que a gente percebe que não é algo de agora, é algo de lá de trás. E quando você consegue fazer esse movimento de cura lá de trás, você se destrava agora. É maravilhoso, tá? E terceiro ponto, né? Complementando o que eu já falei, mostrar que agora você é a adulta responsável por ela e fazer com que ela confie em você. E aí eu volto aqui no ponto. Imagina, graças a Deus, eu casei com um marido maravilhoso nesse sentido. Ele tem os defeitos dele, como todo mundo tem, como eu também tenho, mas ele é muito carinhoso, muito zeloso, prioriza a família dele e tudo. Mas imagina se eu tivesse casado com um homem que me batesse também. Eu estaria repetindo esse ciclo, certo? Daquilo que me doía, daquilo que eu não gostava, eu estaria repetindo isso. Então, a minha criança não ia conseguir confiar em mim. Porque eu não estaria cumprindo esse papel de protegê-la, porque eu estaria adulta revivendo aquela mesma dor da criança. Entendem? Então, vou trazer de forma mais palpável para vocês. Vamos supor, vou voltar naquele exemplo da criança que recebia muita crítica, comparação e julgamento, certo? É natural que você vá para a vida adulta e hoje você seja essa pessoa que te julga, que te critica, que acha que não está bom o suficiente, entende? Opa, peraí. Mas se você vai com 7 pedras na mão para cima de você mesma, sabendo que essa é uma dor sua, é uma fragilidade sua, você não está cuidando da sua criança, que foi julgada lá atrás, que foi comparada lá atrás injustamente, certo? Então, esse movimento, gente, esse exercício de cura da criança interior exige atenção, exige prática, né? Exige dedicação e vai cada dia ficando mais fácil de fazer, tá? No começo a gente fica meio perdido, mas devagarzinho você vai criando intimidade com a sua criança, com as dores que a sua criança carrega. E fica mais fácil saber quando se acolher. Tá fazendo sentido, gente? Sim, deu para entender até aqui. Maravilha. Peraí, deixa eu pausar. Vocês estão. Ah, eu voltei, não era para voltar, não. Eu vou voltar lá, eu vou passar um vídeo que eu fiz uma carta da criança ferida, tá? Vocês estavam ouvindo? O áudio estava bom ou não? Estava baixo? Estava bom o áudio? Então tá. Para mim aqui que estava muito baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou voltar e é um vídeo, tá? É curtinho, mas eu quero passar ele para vocês. SOS da criança ferida. Eu fui aquela criança que teve que ter responsabilidade. Eu sobrevivi, mas isso me fez ter muita dificuldade de priorizar e buscar pelos meus sonhos, porque aprendi que só tinha valor, que só era amada e aceita quando eu fazia para os outros. Eu fui aquela criança super carente, por falta de atenção, carinho e proteção dos outros. Eu sobrevivi, mas isso me fez buscar esse afeto em outras pessoas, que me tornou vulnerável, uma presa fácil para adultos. Eu fui aquela criança que era comparada com meus irmãos, primos, amigos, e até mesmo com meus pais. Eu sobrevivi, mas isso abalou completamente minha autoestima e me fez ter muita dificuldade de enxergar o meu real. Eu fui aquela criança super obediente, em uma educação extremamente rígida, onde eu não podia escolher nada, nem opinar, muito menos questionar.
Eu sobrevivi, mas isso me travou profundamente, me trazendo muita insegurança na hora de tomar decisões e fazer escolhas. Eu fui aquela criança que cresceu apavorada, com tantas brigas horríveis dentro de casa, por conta do alcoolismo do meu pai. Eu sobrevivi, mas isso me trouxe muita insegurança e medo, e me tornou uma pessoa extremamente. Eu fui aquela criança que passou por muita privação financeira, onde muitas vezes chegava a faltar o básico. Eu sobrevivi, mas isso me fez ter muita dificuldade de desfrutar com leveza das alegrias que o dinheiro traz, por medo de que ele acabe. Eu fui aquela criança que cresceu se sentindo responsável pela separação dos meus pais, por qualquer problema que existisse em casa. Eu sobrevivi, mas o peso da culpa me impede de avançar, de romper os limites que eu mesma estabeleci, por não me sentir merecedora, uma vez que eu me sentia. Somos os adultos de cada uma dessas crianças. E sabe o que temos em comum? Tivemos a oportunidade de voltar no tempo e resgatar a nossa criança. Dar afeto, carinho, atenção, proteção quando ela precisou. Acolher, incentivar, valorizar e reconhecer nossa criança que só queria ser criança. Podemos ser os adultos responsáveis por elas, de uma forma que elas queriam, mas não tiveram. Quem possa resgatar a criança, filho. Ficou ruim, né, no final, o áudio. Travou para vocês também? Travou, né? Mas deu para ouvir, né, a parte principal ali. Já estava no finalzinho, na hora que começou. Nem sabia que esse vídeo estava com problema. Depois eu vou olhar. Gente, esse vídeo eu fiz com base na história de diversos clientes, pegando as principais feridas emocionais que a gente tratou no processo terapêutico. E fiz essa carta, porque tem muita gente que bate no peito e fala: eu apanhei, mas eu sobrevivi, minha vida foi difícil, mas eu estou aqui, eu sobrevivi. Então, sobrevivemos, né? Mas a que custo? Né? Quais marcas nós carregamos disso? O que está pesado não precisa continuar com a gente, faz sentido? A gente pode soltar o peso daquilo que não cabe mais agora. Então, é com esse olhar, com esse movimento de tipo, eu não quero carregar mais isso comigo, né? Que a gente entra nesse processo terapêutico para reestruturar esse inconsciente, se livrar da dor, né, que a gente carrega. E aí eu quero perguntar para vocês querem saber como avançar um pouquinho mais, né, mais alguns passos nesse processo de cura emocional e autoconhecimento? Quem aqui quer saber? Querem? Sim? Maravilha! Então, como prometido, vou trazer aqui para vocês a grande novidade, que é um momento muito especial que eu preparei para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui, peraí. Que é a imersão Raízes e Asas. Tchan, tchan. Ai, gente, eu não vou conseguir compartilhar daquele jeito, o arquivo está diferente, ele não está como uma apresentação, mas tá bom, vai ficar assim, tá? Tá grandão, tá dando para ver, não tá, gente? Maravilha! Raízes e asas, meninas, cure suas raízes para expandir suas asas. E depois dessa aula, ficou claro a importância de cuidar, né, das nossas raízes emocionais. Então, o que é esse movimento, né? Essa imersão Raízes e Asas. É uma grande oportunidade
de você se reconectar com você mesmo, de você se reencontrar mesmo. E eu posso afirmar uma coisa para vocês. Você não está travada. Você só não abriu a porta certa. E a porta certa que você precisa abrir para se destravar está aí dentro de você a chave, entende? A gente só precisa encontrar a chave certa e girar. Ok? Pensa assim, ó, você está a 1 milímetro de se destravar. Na imersão Raízes e Asas, você vai entender de onde vem a sobrecarga que você sente no seu dia a dia ao desempenhar tantas funções. Você vai aprender como se priorizar sem se sentir culpado ou dividida entre maternidade, trabalho, casa, marido, enfim, tantas coisas. Você vai entender como e por que os seus traumas do passado impactam tanto a sua vida e os seus resultados hoje. E nessa aula, vocês começaram a mergulhar nesse assunto. Na imersão, a gente vai se aprofundar mais ainda nisso, tá? Vocês vão conseguir, na imersão, quebrar algumas travas que te impedem de prosperar, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Vocês vão aprender sobre a sua criança interior, inclusive como curar suas feridas e traumas emocionais, que é boa parte da aula de hoje. Né? A aula de hoje foi uma pincelada nesse tema. Aprender como quebrar padrões tóxicos da sua vida para que os seus filhos não sejam expostos a eles. Para literalmente interromper esse ciclo tóxico. Tá? Para quem que é a imersão Raízes e Asas? É exclusiva para mulheres, primeiro ponto, tá? Quais mulheres? Mulheres que se veem divididas entre trabalho, vida pessoal, maternidade, acabam se culpando por não conseguirem fazer com excelência nem uma coisa nem outra. É também para toda mulher que sente um vazio sem explicação, um tipo de insatisfação, sabe, com a vida, por melhor que ela pareça ser aos olhos dos outros, parece que sempre está faltando alguma coisa. É também para as mulheres que não se sentem realizadas profissional ou financeiramente, e sente que falta algo para se destravarem. Se encaixaram em algum desses pontos aqui, meninas? Está fazendo sentido para vocês tudo isso? Agora é o ponto. Como que vai funcionar? Inclusive, eu tenho que ajustar isso daqui. Não é 22, é 29. Como vai funcionar a imersão Raízes e Asas? Ela tem como proposta, meninas, te desconectar do mundo lá fora, para que você consiga, de fato, se reconectar com você. Por isso, é uma imersão, tá? É um evento mais longo e mais profundo, tá? Vai ser também online, como essa aula de hoje, aqui no Google Meet, claro, um link exclusivo, tá? Vai ser no dia 29 de novembro, último sábado de novembro, a princípio das 8 às 16 ou das 9 às 17 horas, certo? São 8 horas de muito conteúdo, de exercícios práticos, vai ser transformador. Nós vamos sim fazer um intervalo para o almoço nesse meio tempo, óbvio, né? Todas que acessarem, né, adquirirem a imersão Raízes e Asas vão ter acesso à gravação de todo o evento, né? Então, seja para você rever, ou seja para você assistir, caso você não tenha disponibilidade de estar ao vivo no dia 29. Sabe, eu vou estar viajando, não tem problema. Achou interessante o conteúdo, quer participar? Você pode, né, adquirir a sua imersão e assistir a gravação depois, tá? E vocês vão ter acesso a 4 bônus exclusivos, tudo no pacotão junto com a imersão. Sem falar no acesso a uma ferramenta exclusiva que eu desenvolvi, que é a Roda do Resgate, que é uma ferramenta de diagnóstico de destrave, e eu trabalho essa ferramenta dentro da minha mentoria e também na minha imersão presencial, tá? E todas que participarem da imersão Raízes e Asas vão ter acesso a uma oportunidade única de acompanhamento individual comigo. Certinho? Estão gostando até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Sim?
Ok. Aqui os bônus, meninas. E eu já vou mostrar a área de membros para vocês, que tá linda, já tá prontinha. Já vou mostrar aí agora. O curso Manual de Funcionamento do Seu Filho, o curso Rotina Diamante, o Beabá dos Traços e o workshop As 5 Travas Invisíveis que Bloqueiam Seus Resultados. Se a gente fosse somar só os bônus no valor real de cada um deles, já daria R$ 1.000 quase, só de bônus que vocês vão receber. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui a área de membros. Olha que bacana. Já está prontinha a área de membros, tá? Fez a sua inscrição na imersão, você já acessa a sua área de membros. Olha os bônus aqui, ó. Já está tudo aqui para vocês começarem hoje a consumir esse conteúdo, tá? Então, aqui o workshop, As 5 Travas Invisíveis, ó, o curso da Rotina Diamante. Gente, e eu trouxe o curso, os 3 módulos do curso, mais o bônus, certo? Curso completíssimo da Rotina Diamante. O curso Manual de Funcionamento do Seu Filho também, todos os módulos, mais um módulo especial e mais os bônus do curso Manual de Funcionamento do Seu Filho. Gente, é o bônus do bônus, né? E o Beabá dos Traços tem o e-book e tem todas as videoaulas, inclusive com o bônus aqui da Dor ao Recurso dos Traços de Caráter também, tá? Então, a área de membros já está prontinha. Aqui, ó, dentro desse, que é o curso mesmo da imersão, vai estar a gravação do evento e já está aqui disponível a roda do resgate, tá vendo? A aula com as orientações de aplicação da roda do resgate e o arquivo em PDF da ferramenta. Então, fazendo a sua inscrição na imersão, você já acessa a área de membros e já acessa tudo isso hoje mesmo, ok? Maravilha. Então, aqui é a roda do resgate que eu falei para vocês, ainda vai ter a apostila, materiais que precisar, eu vou enviar para vocês no grupo, né? E essa imersão, gente, online, Raízes e Asas, ela é inspirada na imersão presencial que eu faço. Já fiz 3 edições da imersão presencial, né? E aqui eu trouxe o relato de algumas das meninas, né, que participaram da imersão presencial. Então, aqui, ó, a Renata falando, né, que a imersão da Sara, para mim, foi uma girada de chave. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas que acontecem ao seu redor hoje é impressionante, é revelador. Poder me curar para curar meus filhos, minha família, é transformador. A Valéria, né, trouxe aqui, foi incrível, muitas mudanças e a aceitação, porque uma mulher curada cura gerações. Importante olhar para dentro de si e partir mudar. E a Débora trouxe, né, foi muito importante para mim o divisor de águas, uma mulher curada cura gerações, a minha família agradece. Hoje posso dizer que sou uma mãe maravilhosa, mesmo com muitas limitações e defeitos, tudo dentro das minhas possibilidades e tudo bem, né, sem aquela autocobrança exagerada, né. Com relação ao profissional, olha, a Poli trouxe, né, como ela evoluiu nas vendas, nessa dificuldade, né, de administrar o dinheiro. A Dayana conseguiu tomar uma decisão importante profissional depois da imersão, né. Aqui a Ivana, que já está indo pela 3ª vez, né, mudança pessoal, profissional, emocional. A Diolene trazendo, né, que a imersão fez ela olhar para dentro dela, depois ela iniciou a jornada de acompanhamento individual com a terapia, foi maravilhoso, né, a Loen dizendo que foi incrível, que amou muito, e realmente, o que você não cura, você carrega, né, então, é nesse movimento que a gente entra aqui com a imersão. E aí eu quero perguntar para vocês, quanto vale tudo isso? Vocês têm noção? Quanto vale? Ninguém quer falar? Vocês estão com medo? Primeiro, a gente tem que falar sobre a diferença de valor e preço. Quanto vale ter a sua vida transformada? Quanto vale
se libertar do peso do passado na sua vida? Quanto vale se sentir seguro e confiante para construir o futuro dos seus sonhos? Não tem como mensurar o valor disso, não é verdade? De você se curar, de você se destravar. Agora, o preço, sim, dá para a gente medir. O preço é o quanto a gente vai pagar. E só para vocês já acalmarem o coração de vocês, como eu disse desde o início, este é o meu movimento de Black Friday, tá? Então, preparem-se para algo surpreendente. Recapitulando tudo que vocês vão ter acesso, vocês já viram, inclusive, a área de membros com os bônus lá, tudo lá para vocês acessarem, certo? E eu poderia facilmente cobrar R$ 1.500 por essa jornada de transformação, que já começa hoje a sessão dos cursos de bônus, certo? Poderia facilmente cobrar R$ 1.500. Porém, não é R$ 1.500. Antes, eu quero que vocês reflitam mais uma vez sobre isso, no sentido dos padrões, né? Enquanto eu estava falando da cura da criança interior, de histórias de vida, talvez vocês até perceberam na vida de vocês padrões se repetindo, né? Da mãe, da avó, enfim, ou do pai, e vocês repetindo e passando isso para frente. Quanto custa continuar com a vida travada? Porque aí a gente olha o que a gente de fato está perdendo, né? Enquanto a gente não decide mudar. Custa muito mais você continuar com a vida travada, não é mesmo? E então, meninas, falei para vocês apertarem o cinto que o negócio ia ser do babado, né? Eu poderia facilmente cobrar R$ 1.500 por essa jornada de transformação, de cura, né, de autoconhecimento. Porém, vocês conseguem acessar hoje a imersão Raízes e Asas com todos esses bônus, com todos esses entregáveis que eu falei para vocês, por apenas 6 vezes de R$ 32,83. Gente, é o preço de uma pizza com suco. Ou R$ 175 à vista. Certo? R$ 175, gente, não é nem o preço de um curso de bônus que vocês vão ganhar na imersão, certo? Então, é realmente um precinho, assim, super de Black Friday. Isso eu nunca fiz uma oferta dessa. E não sei se vai se repetir em algum momento da vida. Inclusive, eu só vou conseguir manter esse valor até sexta-feira, dia 7. Certo? Hoje é quarta-feira, dia 5. Esse valor fica válido apenas para hoje, quinta ou sexta. A partir de sábado, virada de lote, já não é mais esse valor, tá? Então, eu fiz isso de propósito para privilegiar vocês, em primeiro lugar, vocês que estão aqui ao vivo comigo, nessa aula, e também todas as demais que estão no grupo e que, porventura, não puderam estar aqui ao vivo, tá? Porque vocês vão ter acesso em primeira mão a essas informações. Sábado tem virada de lote e eu já não vou mais segurar esse precinho camarada de R$ 175, né, meninas? E aqui eu tinha colocado o QR Code. Por que ele não veio para cá? Cadê ele? Olha, ele não está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Aqui, bonitinho. Você não vai dar mão na gente, não. Não sei se vocês vão conseguir escanear o QR Code. Quem conseguir, fique à vontade. Através deste QR Code, vocês já conseguem fazer a inscrição de vocês agora mesmo,
tá? Na imersão, e eu vou mandar também o link lá no grupo em primeira mão para vocês. Certinho? E eu quero abrir aqui 5 minutinhos de dúvida, né? Alguma coisa que vocês queiram partilhar, algum comentário. Conta aí para mim. O que vocês acharam desse encontro de hoje? Fez sentido para vocês entender sobre a cura da criança interior, né? O descongelamento emocional? Foi bom, Lídia? Foi? Foi muito interessante. Aconteceu algumas situações, e aí, conforme você foi falando, eu fui relembrando, né? E, inclusive, no período do casamento, houve alguma situação da preparação do casamento, houve algumas situações que gerou o gatilho, claro, mas aí eu estava rindo justamente por conta de como eu saí da situação, entendeu? Tipo, de vez eu me colocar naquela posição de vítima, de vez eu usar o cérebro reptiliano, eu consegui controlar aquela situação e não permitir que aquelas ações que se repetiam prejudicassem o sonho, né? O casamento em si. Né? E eu estava rindo porque a pessoa faz o mesmo comportamento durante anos a fio. Sim. E aí aquela parte que você falou de repetir os ciclos, né? São os primeiros traumas e hoje a gente revive isso, né? E aí eu vivi aquele trauma, eu ressignifiquei aquele trauma, e quando alguém veio de novo ter o mesmo tipo de comportamento perante a minha pessoa, eu consegui me impor, colocar limites e fazer com que aquilo não me prejudicasse, não fosse dolorido e não se tornasse um trauma depois. Perfeito, você conseguiu romper esse ciclo. Exato. Aí eu fiquei rindo aqui, claro, né? Porque, tipo, estrelinha para mim. Estrelinha para você, parabéns para você, arrasou. É isso aí, com certeza. Parabéns, muito bom, muito bom. E você, Cláudia, fez sentido o conteúdo de hoje? Você gostou? Como é que foi para você ter acesso a tudo isso, olhar para tudo isso hoje? Sim. Tem até ali a questão da cura da criança interior. Eu tenho a minha filha mais velha, hoje ela tem 29 anos, e ela cresceu vendo a briga, né, minha e do meu ex-esposo, até por causa de vício de bebida e tal. Por mais que ele tenha sido sempre um bom pai, mas eu vejo que ela carrega muita coisa dentro dela. Ela tem problema de ansiedade desde pequenininha, ela trata a ansiedade desde pequenininha, né? E até a gente nem conversa. Hoje ela não mora mais comigo, né? Ela tem a vida dela, ela mora lá em Florianópolis, é formada, já casou. E eu tive, depois de quase 18 anos, eu tive a Lúcia, né? Nossa, muita diferença de idade. Isso. A Lúcia tem 11 anos hoje e ela é a minha companheirinha para tudo, né? Ela tá comigo. Então, eu vejo assim que a Larissa, eu me vi nisso na minha filha, né? E assim, eu e a Larissa, a gente não tem uma relação assim, afetiva, sabe? Ela, tipo, me deixa de lado, né? Eu já sofri muito com isso, hoje já não sofro mais muito, porque eu penso que um dia ela vai enxergar realmente quem que é a mãe dela. Que eu fiz tudo para proteger ela, né? Que enquanto o pai dela chegava às vezes em casa alcoolizado, era eu que estava lá com ela. Quando eu pedi a separação, eu fui a pior pessoa do mundo. E ela ficou do lado do pai Ela dela. separação? Oi?
Ela não aceitou a separação, é Não isso? que ela não aceitou, ela deu graças a Deus, na verdade, que a gente se separou, mas ela ficou do lado do pai dela, ela conversa todos os dias com o pai dela, eu me mudei de cidade, né, não moro mais na... E até, assim, estou passando por várias questões de acertos financeiros, né, que tem muita coisa pendente, que ele está negando um monte de coisa, e assim, eu penso que como eu poderia, quanta coisa que a gente poderia conversar, né? Eu e ela, dela saber muita coisa que ela nem tá vendo do pai dela, né? Mas estou deixando ela lá no lugarzinho dela e eu estou resolvendo aqui. Um dia as coisas elas aparecem, né? E para mim, assim, foi muito difícil, mas tô assim, tô tentando me curar, né? Disso tudo. Com Então, certeza. tudo isso que você ali explicou, eu não me enxerguei, mas eu enxerguei a minha filha Larissa mais velha. E ela precisa de ajuda, mas ela não aceita. Ela nunca aceitou. Olha só. Ela nunca aceitou, né? Uhum. É. E quando eu falo assim que uma mulher curada cura gerações, é porque através da nossa cura a gente muda, é inevitável. E quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Às vezes a gente fica esperando uma mudança no outro, né? Mas se a gente mudar, quem se relaciona com a gente de um jeito ou de outro vai ter que se ajustar à nossa mudança. Eu comparo isso, assim, eu faço uma analogia com uma pilha de batatas lá no supermercado. Imagina, uma pilha de batatas lá na gôndola, você vai e tira uma batata lá do meio. O que acontece com as outras em volta? Elas vão cair, vão se desmantelar para preencher aquele buraco da que você tirou, não é? É. Isso que acontece na vida quando a gente muda. As pessoas à nossa volta, elas vão se ajustando à nossa mudança e talvez é desse ajuste que elas precisam para fazer por elas alguma coisa, né? Então, como mãe, eu imagino sua angústia e sua vontade de fazer com que ela, né, ela se cure, ela abra os olhos, ela tenha acesso a tanta coisa. Mas Porque eu acredite, acho que tanto vai abrir o meu caminho como o dela, né? E sim, ela é publicitária e fotógrafa, mas assim ela já trocou vários empregos. Então, isso eu acho que vem, né, pelo que a gente lê bastante sobre isso, e tal, que a gente tem que se acertar com a mãe, né? A gente tem que estar de bem com a mãe. uhum, Se a com gente certeza. está de bem com a mãe, se a gente perdoa a mãe, tudo flui, né? Então, ela está travando até o meu caminho também, até a abertura do meu caminho. Com E eu já certeza. tentei conversar com ela sobre isso, mas não tem. Ela não dá abertura. Não. Uh-uh. É. E como ela já é adulta, mesmo que fosse criança, né, não teria como forçar uma criança a fazer uma terapia, por exemplo. Quem dirá uma mulher adulta? Mas pode ter certeza que a sua mudança vai reverberar nela, de alguma forma. Uhum. Que seja de inspirar também, né, ela a entrar nesse movimento. Ou que seja de uma mudança concreta nela, em alguma coisa dela, sabe? Uhum. Acredite que a sua cura vai te libertar e vai libertá-la também. Porque você vai entender muita coisa que você tem que curar dentro de você antes até de ser mãe. Porque a Cláudia, mãe, antes de ser mãe, foi filha, foi irmã, foi amiga, foi mulher, foi esposa, depois se tornou mãe, né? E o olhar da Uhum. mãe, ele vibra tanto que você não consegue, às vezes, nem olhar para você, né? Preocupada com ela, com o bem-estar, com toda essa questão mal resolvida entre vocês e tudo. Mas Uhum. esse momento de você cuidar de você, pode ter certeza que vai impactá-la de alguma forma. Viu? Eu não E me aí, vejo sem a minha mãe. Eu não me vejo sem a minha mãe. Minha mãe é a minha fortaleza.
Minha mãe tem 77 anos, assim, e a minha mãe eu não me vejo sem ela. Que bom que vocês têm uma relação, né, de proximidade. Tem, e tem buracos aí na relação sua com a sua filha que com certeza dá para ajustar, dá para melhorar, dá para resolver, né? É possível, tá? Meninas, então eu vou mandar o link da imersão lá no grupo. Quem se inscrever vai ser uma honra acompanhar vocês nessa jornada mais profunda, né? Vocês já vão acessar os bônus. O nosso encontro da imersão é no dia 29, mas até lá vocês já vão entrar nesse movimento, né, de autoconhecimento, de transformação, de cura, de libertação, através desses bônus que eu disponibilizei para vocês. O Beabá dos Traços é fantástico para vocês já identificarem como a mente das pessoas funciona só de observar o formato do corpo delas. Então, Cláudia, você vai inclusive saber como lidar com a sua filha, né? Você vai conseguir entender algumas coisas do funcionamento da mente dela só de observar o formato do corpo dela. E para sua pequena também. Isso faz com que a gente ajuste a nossa comunicação, alinhe expectativas. Não, é fantástico. Tem muito conteúdo rico nos bônus. E no dia 29, mergulharemos num conteúdo ainda mais profundo. Tá bom? Uhum. E é isso, meninas. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Foi muito gostoso esse bate-papo. E eu quero fechar com essa reflexão. Que a vida que você deseja está do outro lado da dor que você evita. Às vezes a gente não quer olhar para algumas coisas, né? Porque realmente é chato olhar para aquilo que nos doeu, que nos machucou. Eu brinco que gostoso é você pegar um pote de sorvete, um pote de pipoca e curtir sua série favorita. Isso que é gostoso. Fazer terapia, cura emocional não é gostoso, mas é libertador. O resultado compensa, né? Então, a vida que vocês desejam, com certeza, está do outro lado da dor que às vezes vocês estão pensando em querer evitar aí. Mas bora encarar e resolver isso, tá bom? Um beijo grande, meninas. Fiquem Beijo. com Deus. E a gente se fala lá no grupo. Eu vou liberar o chat. E quem puder, por favor, compartilha lá um pouquinho como é que foi a aula de hoje, se vocês gostaram e tudo, para incentivar as meninas a assistirem a gravação. Tá bom? Um beijão, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.